Também peço desculpas, eu já estava adiantada, mas eu vou repetir um pouquinho o início, né? A gente está com problemas também de visualizar o slide no modo cheio, né? E eu falei um pouco sobre os problemas nas abordagens tradicionais de coletas de informações de pesquisas de base populacional, né? Nós temos problemas de orçamento, de tempo, ausência de uma lista ou sistema de referências, né? Então, a gente está tendo cada vez mais a elaboração de pesquisas em ambiente virtual. Também com a chegada da Covid-19, a necessidade de ter mais informações e com os problemas das medidas rígidas de restrição de contato físico, né? A única maneira de fazer isso seria fazer inquéritos virtuais, né? E nós tivemos estudos no mundo inteiro, abordando questões relacionadas a sintomas, transtornos psicológicos, dificuldades de acesso aos serviços de saúde e a adoção de comportamentos não saudáveis, né? Nos inquéritos pela internet, a gente tem algumas maneiras de fazer isso. A primeira é se a gente tem a lista de indivíduos da população-alvo e um e-mail ou WhatsApp ou alguma maneira de se contactar com essas pessoas, como, por exemplo, funcionários de uma empresa, estudantes de uma universidade, né? Mas, geralmente, se a gente quiser um inquérito de base populacional, essas listas não são disponíveis. Então, uma das maneiras é a gente usar uma plataforma única para a coleta de dados, que pode ser um Facebook ou pode ser um sítio institucional. A gente pode usar os processos de amostragem em cadeia, que é um processo que já existia, chamado de bola de neve, e que ele é adaptado às redes sociais virtuais, né? E temos também a metodologia de Respondent Driven Sampling, ou RDS, em que a amostra é dirigida pelos respondentes com um número fixo de convidados do participante. Na metodologia Bola de Neve, a gente manda o link para uma pessoa, né? Essa pessoa vai mandar o link para outras pessoas ou para várias outras pessoas, né? Através das suas redes sociais, né? E a gente pede também que essa pessoa convide para que o convite seja compartilhado com a rede de contatos da pessoa, né? E a vantagem desse método é que quando um amigo seu, uma pessoa que você tem contato, ela te passa o questionário, você tem mais confiança naquele inquérito e acaba respondendo. Mesmo assim, a participação é voluntária, né? Muitas pessoas recebem um questionário, mas não preenchem, né? Nós fizemos uma pesquisa, a pesquisa de comportamentos, no início da pandemia do Brasil. Ela deu muitos resultados, os resultados foram muito oportunos, né? Essa pesquisa ela foi realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a UFMG e a Unicamp, e ela teve os objetivos de descrever as mudanças nas atividades de rotina, na situação de trabalho e rendimento, nos cuidados à saúde e comportamentos saudáveis, e também avaliar o estado de ânimo dos brasileiros no período de distanciamento social consequente à pandemia de Covid-19. Aqui está o endereço do nosso sítio, né? São disponíveis duas pesquisas, a pesquisa de comportamentos e depois a Covid de adolescentes. O nome da Covid, nós demos esse nome para lembrar que o participante ele deveria convidar, compartilhar aquele convite com mais pessoas.
A pesquisa ela foi realizada por meio de um questionário autopreenchido, sem qualquer tipo de identificação dos participantes. Elas foram coletadas diretamente pela internet e armazenadas no servidor do ICICT. Ela foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Em um mês, de 24 de abril a 24 de maio, nós alcançamos 45.161 participantes residentes em cerca de 1.700 municípios. E aqui está o mapa dos municípios alcançados na pesquisa, então a gente vê que nós tivemos uma distribuição nacional dos participantes. Todos os resultados metodológicos, né, sobre a metodologia usada na pesquisa está nesse artigo aqui dos Cadernos de Saúde Pública. Nós tivemos, nesse mesmo número, um espaço temático, que foram 6 artigos publicados, tivemos um total de 23 artigos publicados, e, como eu já falei, nós fizemos 2 pesquisas. A pesquisa de adolescentes foi posterior, que a gente fez com escolares de 12 a 17 anos. O que a gente precisou para fazer a análise de dados, né? Nós tivemos que fazer um procedimento de pós-estratificação, porque a gente precisava ter uma amostra que fosse representativa da população. Então, nós usamos a PNAD de 2019, que era a PNAD mais próxima dos nossos dados, né? E nós fizemos uma pós-estratificação, quer dizer, uma calibração dos dados por unidade da federação, capital ou restante da unidade da federação, sexo, faixa de idade e raça, cor da pele, né? Aqui a gente vê que os resultados que nós conseguimos de indicadores de estilos de vida comparados à PNS 2013 com o Vigitel 2019, nós tivemos muita semelhança nos resultados, né? Então, resultados assim muito parecidos, mostrando que os nossos resultados eles convergiram para os valores que a gente já monitorava. A mesma coisa se deu para as doenças crônicas não transmissíveis. Nós pegamos a prevalência obtida na Covid com a prevalência obtida na PNS ainda de 2013, ainda não tinham saído os dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. E a gente vê também muita semelhança, mas, olha, vejam aqui que a gente tem para depressão, é a única prevalência que a gente tem muito diferente da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. E a gente realmente notou, foi um dos resultados que a gente viu, é que a população teve muitos sentimentos de depressão, de tristeza, de ansiedade, problemas no sono e etc. Bem, então, essa pesquisa, ela foi feita assim, ela foi muito oportuna, porque ela teve bons resultados, as pessoas estavam muito animadas para responder, porque estava todo mundo sofrendo com aquele distanciamento social, né? E nós conseguimos, então, ter resultados que foram muito bons para a gente também aconselhar a população na própria página da Fiocruz, em que a gente falava sobre a adoção dos comportamentos saudáveis, falava sobre as consultas de telemedicina, né? Então, ela foi assim bastante oportuna, porque no meio da pandemia nós pudemos dar orientações e recomendações para a população, né? Aqui eu mostro, por exemplo, a intensidade da restrição social, como é que ela se passou naquela época, né? Então, a gente vê que a região norte, né, ela tem pouca restrição, maior percentual de pouca restrição. E quando a gente comparou também com esses dados
do monitoramento da Covid, né? A gente vê aqui que a região norte ela cresce muito rápido e ela tem uma taxa de crescimento que é maior do que as demais regiões. Estão mostrando resultados coincidentes, né? A outra coisa que a gente mostrou, e depois a gente até mostrou também na pesquisa com adolescentes, foi a insegurança alimentar. Aqui a gente mostra que realmente coisas que depois a gente já podia deduzir, né? Que as pessoas que ganhavam até meio salário mínimo foram as que perderam mais rendimento, né? Enquanto que aquelas pessoas mais ricas tiveram poucas mudanças no rendimento. A mesma coisa para a situação de trabalho, aqueles que trabalhavam por conta própria que sofreram mais, né? Eles, 58% dos que trabalhavam por conta própria perderam a sua atividade de trabalho. No que se refere ao estado de saúde, né? Vejam como as pessoas se sentiram deprimidas, né? As pessoas se sentiram tristes, né? Isso foi autorreferido. E a gente chama atenção também para o grupo de adultos jovens, né? Que mostram aqui um grande percentual de sentimentos de depressão, de tristeza. Eles sentiram muito a falta da escola, dos amigos, né? E isso, então, essa hipótese do que estava acontecendo com os adolescentes nos fez com que a gente fizesse posteriormente a pesquisa de adolescentes. Aqui também a gente vê que, como a pandemia provocou mudanças no seu estado de saúde, e, de novo, aqueles que sofreram mais foram aqueles que já tinham diagnóstico de depressão anteriormente e que foram os que pioraram ainda mais com seu estado de saúde, né? Em relação aos comportamentos saudáveis, a gente também percebeu que a falta de atividade física era muito grande, né? Então, aqui o verdinho é o antes da pandemia e o depois da pandemia. Então, assim, a gente vê isso em todas as idades. E também um aumento no uso de horas de tablet, né, ou computador. E aqui a gente tem um percentual de 1/5, mais de 1/5, fazendo 9 horas ou mais de tablet por dia, de computador por dia, né? Isso afetando problemas de coluna, problemas no sono, enfim. Bem, quais são as limitações do Bola de Neve virtual, né? A gente já viu que elas têm uma série de vantagens, mas a gente tem que ver que as pessoas que não têm acesso à internet têm probabilidade nula de seleção, né? Outra coisa, mesmo que a gente pegue uma semente de nível de escolaridade mais baixo, as pessoas têm muita dificuldade de não só de ter acesso, mas também de usar a internet. Pessoas mais velhas, de nível socioeconômico baixo. E aí, o que acontece? Elas se desenvolvem muito mais devagar do que as pessoas com alta escolaridade. Então, a gente acaba tendo, na nossa amostra, um excesso de pessoas de alta escolaridade e uma proporção pequena de escolaridade baixa. Além disso, né, os participantes eles são voluntários. E então a gente sabe que as probabilidades de seleção são não conhecidas e também a gente não pode calcular a taxa de não resposta, né? E a gente sabe que as mulheres gostam muito mais do que os homens de preencher os questionários. Então, assim, a gente não tem como fazer essa taxa de não respostas a não ser esse método de calibração da amostra para a gente ter uma amostra, torná-la representativa da população. Bem, qual é o problema da pós-estratificação? É que muitas vezes a gente não consegue, com aquela amostra, considerar todos os estratos, a combinação dos vários estratos das várias variáveis, né?
Também, se a gente não alcança certos estratos da população, aquilo é zero e a gente pode ponderar à vontade que não vai passar do zero. A gente não consegue dar pesos àquele extrato. Por exemplo, como as pessoas que não têm acesso à internet. Então, por mais que a gente tente considerá-las, a gente não vai considerar porque elas não entram na amostra, a gente não adianta fazer o procedimento de pós-estratificação, né? Também a gente tem um efeito que é chamado de efeito de homofilia, que é o fato de que o participante da pesquisa, quando ele convida pessoas da sua rede social, em geral, são pessoas com características semelhantes ao do recrutador, de modo que você causa um efeito de dependência né, dessas observações, né? Então, o que a gente precisaria fazer para considerar esse efeito? Nós precisaríamos estar considerando as conexões entre participantes, né, e os convidados desses participantes, para que a gente pudesse ver, então, qual é a variância que existe nessas observações. E a gente não fez isso e geralmente não é feito, né? Então, assim, uma metodologia alternativa é a metodologia do RDS. Ele é um processo semelhante à amostra por bola de neve, só que o número de convidados é fixo, né? E a gente tem também o registro dessas conexões de recrutador com recrutado. Então, aqui está um exemplo de um projeto que a gente fez com profissionais do sexo, né? Então, a gente vê que todos os códigos dos participantes a gente sabe identificar. Por exemplo, essa daqui é a semente, esses daqui são a semente número 04, e aí a gente tem os convidados, são 04.1, 04.2, 04.3. O 04.3 convidou mais 3, e aí eu tenho o 04.31, .32 e .33. Quer dizer, eu consigo ter todas essas conexões entre recrutador e recrutado. Aqui é um exemplo de uma rede desse mesmo trabalho, em que a gente vê muito bem esse efeito de homofilia. É uma rede de profissionais do sexo em Salvador, e a gente vê um acúmulo de infecção de HIV numa perna dessa rede, mostrando que as convidadas de uma pessoa infectada pelo HIV tinham mais chance de ser convidadas. Então, assim, por outro lado, os estudos têm apontado uma maior diversidade das pessoas nas redes sociais no que diz respeito à localização geográfica e as características socioeconômicas, né? Por exemplo, na minha rede eu tenho parentes que moram nos Estados Unidos, que moram em Israel, então, assim, eu falo com eles normalmente, então eu tenho uma diversidade muito maior. Mesma coisa com as características socioeconômicas. Eu tenho amigos que são pesquisadores, mas tenho amigos que não têm nada a ver com pesquisa, tenho pessoas que me prestam serviço. Então, realmente, a gente tem uma diversidade maior. Então, sob a suposição de que o efeito de homofilia decresce à medida que aumenta a distância do participante à semente, né, essa expansão da rede com várias ondas de recrutamento, convergiria para a composição de uma amostra grande e abrangente das características populacionais. E isso a gente pôde ver com a Covid, né? Nós fizemos, os números estão muito pequenos, mas está nessa referência que a gente colocou, pelo problema técnico eu não posso expandir o slide, mas a gente vê que mesmo tirando as duas primeiras ondas da nossa rede, nós tivemos que a estimativa é 3,
nós tivemos resultados muito parecidos, né? Então, dizendo que ela realmente convergiu para uma população. Bem, agora vamos fazer alguns questionamentos, que eu não sei as respostas, mas eu acho que a gente tem que parar para pensar e discutir, né? Então, o que é melhor? Fixar o número de convidados ou deixar a rede se expandir naturalmente, né? Será que a gente ia conseguir esse bom resultado, né? Mas como fazer o registro das conexões se deixarmos a rede se expandir naturalmente? Quer dizer, a gente só consegue fazer se a gente souber para quem que o recrutador está convidando, está mandando os convites. Se ele coloca numa rede social, a gente perde a noção, né, dessas conexões, né? E aí também, qual o efeito de conglomeração de uma rede social? Né? Como que a gente, então, calcularia o tamanho de amostra para uma amostragem em cadeia? Né? Outra pergunta, será que o uso de sementes de distintos níveis socioeconômicos poderia agilizar o desenvolvimento de uma rede abrangente das características populacionais, né? A gente viu que elas se desenvolvem mais devagar, mas será que, se a gente esperasse mais tempo, será que não teria uma representatividade maior de pessoas de baixo nível socioeconômico? Também não sei responder. E outra pergunta, mais difícil de todas, se tivéssemos uma lista de telefones celulares com acesso ao WhatsApp, o que seria melhor? Uma amostra probabilística ou uma amostra em cadeia? Né? E aí, lembrando que eu faço essa pergunta porque mesmo quando a gente faz uma amostra probabilística dessa lista, a gente não sabe as taxas de não resposta, né? Porque a gente não tem as características das pessoas que não responderam. Então, a gente teria que passar por todos esses procedimentos novamente, de calibração e etc. Muito obrigada. Obrigada, professora Célia. Boas perguntas, boas perguntas. Vamos a guardar essa para a discussão a fim e vou passar a segunda palestrante, a professora Bárbara Niegia Garcia de Goulart. A professora Bárbara graduou-se em fonoaudiologia e epidemiologia. É professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professora permanente do programa de pós-graduação em epidemiologia e do curso de graduação em fonoaudiologia. É editora associada das revistas Cadernos de Saúde Pública, Audiology and Communication Research e Distúrbios da Comunicação. É membro do Multilingual and Multicultural Affairs Committee of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, é professora e pesquisadora do CNPq. Bom, a doutora Bárbara, por favor. Olá, primeiro quero agradecer o convite, essa apresentação cheia de informações. E, na verdade, a mim coube falar dos aspectos éticos metodológicos nessas pesquisas realizadas via web. Eu trouxe um recorte falando sobre o uso das mídias sociais para fazer os estudos via web. Considerando as mídias sociais, os meios eletrônicos que permitem comentários interativos, colaboração e compartilhamento de informações, seja Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ou mesmo o WhatsApp, que a professora anterior comentou, na verdade, a gente percebe que as mídias sociais têm mudado a forma como as pessoas se comunicam, como as pessoas constroem relacionamentos, como elas compartilham informações e como elas tomam decisões cotidianas, incluindo as decisões sobre saúde e bem-estar. E a gente percebe que desde a primeira década dos anos 2000, já tem uma série de estudos falando sobre o uso das mídias sociais, a saúde e o bem-estar. E tem um report de 2011 de uso da internet e que
informa que 80% dos adultos que usam a internet consultaram pelo menos um site como fonte primária de informação sobre tópicos em saúde. Então, a partir disso, também encontrei evidências de que alguns pesquisadores têm usado as mídias sociais como meio de rede com outras pessoas há décadas, seja para recrutar participantes de estudos, seja para coletar dados dessa forma mais tradicional, como a professora Célia trouxe exemplo, e como depois a minha outra colega vai apresentar, e seja para minerar informações em blogs, participar de grupos de discussão e também para disseminar novos conhecimentos. A partir disso, eu fiz um questionamento para buscar informações, por exemplo, no PubMed, do que nós temos publicado, sobre como os pesquisadores em saúde elaboram e conduzem estudos usando mídia social e se envolvem de forma ética com uma comunidade virtual. Se a gente olhar um pouco para trás, talvez algumas das pessoas que estão nos assistindo mais jovens não tenham lembrança, mas nós aqui tivemos um pouco de experiência com isso. Nós tínhamos pesquisa epidemiológica usando papel, enviando questionários por correio, batendo de casa em casa para fazer pesquisa, entrevistando as pessoas. Depois de um tempo, usando alguns devices de mão, né? Digitando dados em banco de dados, fazendo dupla digitação para conferir as informações. Se gastava muito tempo para coletar informações e se tinha custos altíssimos com essa etapa dos estudos. De um tempo para cá, a gente conseguiu diminuir esse tempo dos estudos, mas algumas questões éticas emergiram disso. E é disso que eu vou falar. Aqui no Brasil, somente em 2021, com o evento da pandemia, a gente teve uma carta circular da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que trouxe orientações da pesquisa com seres humanos via online, mas que, na verdade, a gente já tem uma série desses aspectos que nós deveríamos considerar desde antes. Eu vou falar de algum deles. Eu vou procurar, em virtude do nosso tempo, não usar todos os 15 minutos para a gente procurar terminar mais no horário previsto. Deixa eu só pegar aqui minhas anotações sobre o tema. Um minuto. Então, a gente tem essa carta circular desse ano, de 2021, que são orientações para procedimentos em pesquisas em qualquer etapa do ambiente virtual. Primeiro, a Conep descreve como meio ou ambiente virtual aquele que envolve a utilização da internet, seja e-mail, site eletrônico, formulário disponibilizado em qualquer programa eletrônico, telefone, seja a gente usa no Brasil o Vigitel há mais tempo, ligação de áudio, vídeo, uso de aplicativos de chamadas, entre outros. Qualquer forma de pesquisa não presencial em que o contato é utilizado por meio ou ambiente virtual, seja telefônico ou não, e também fazem referência a essa Lei Geral de Proteção de Dados que nós temos publicado em 2018. Então, algumas coisas são mencionadas pela Conep. Primeiro, na descrição da metodologia do projeto, o pesquisador tem que explicar e definir todas as etapas não presenciais do projeto. Se houver uma etapa presencial, tem que deixar bem claro o que é presencial e o que não é presencial. Tem que descrever como é que vai obter o consentimento livre esclarecido na etapa não presencial. E como é que vai ser feita a assinatura? Como o Brasil é um país um tanto cartorial, como é que vai ser feita a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido e do termo de assentimento, no caso de crianças, não presencial? Vale clicar no termo de consentimento, vale clicar para dizer eu aceito. Só que é importante que a gente deixe claro que o participante do estudo tem que guardar uma cópia. Então, como ele não vai, do termo de consentimento, então, como ele não vai receber uma cópia impressa, no caso da pesquisa presencial, é importante que ele guarde uma cópia em meio eletrônico, de alguma forma. A gente precisa orientar isso nos estudos em que a gente não tem contato físico com o participante do estudo. Além disso,
tem riscos específicos dos estudos realizados em ambiente virtual, em meios eletrônicos e atividades não presenciais, inclusive em virtude das tecnologias que a gente utiliza. Tem uma parte da violação de informações quando a gente usa os formulários eletrônicos como SurveyMonkey, Google Forms e alguns outros formulários eletrônicos em que eles coletam informações das pessoas. A gente precisa ter noção de que informações são coletadas do participante do estudo, como essas informações são armazenadas e as próprias informações que a gente levanta, o pesquisador levanta do estudo, como essas informações vão ser armazenadas e garantir que nós não vamos deixar essas informações online, na nuvem. Sempre que possível, é importante que a gente resgate as informações do meio virtual, especialmente do meio online. Isso tem que estar bem descrito no estudo e todas as etapas que o pesquisador não dá conta, que não depende dele, de segurança, de risco, devem estar descritas no termo de consentimento livre esclarecido. Uma outra questão importante é que muitas vezes não é possível o participante retirar o seu consentimento livre esclarecido, porque uma vez que ele preencheu os dados no formulário online, se esses dados são desidentificados, não tem como limpar aquela linha que gera no formulário da pessoa que participou. Então, isso tem que ficar claro no termo de consentimento. Uma outra questão importante é que sempre que for convidar pessoas para participarem de um estudo de forma virtual, ela não deve ser feita em listas de e-mail, em listas que se permita saber, listas de próprio WhatsApp, em listas que se possa saber quem são todos os convidados. Os nomes dos convidados têm que ser ocultos e dirigidos individualmente para cada pessoa. Essas questões são bem importantes. Os convites devem ser encaminhados sempre individualmente ou de forma que somente cada um possa ser identificado individualmente. Outra questão importante, se tiver alguma pergunta obrigatória já no termo de consentimento livre esclarecido, essa pergunta, o participante deve ser autorizado, deve ter a possibilidade de não responder a essa pergunta no termo de consentimento livre esclarecido. Estou pensando aqui algum outro item. Os itens principais são esses. Então, uma série dessas informações, a nossa Comissão Nacional de Ética em Pesquisa se organizou para nos encaminhar nesse período de pandemia, porque nós tivemos um acréscimo importante no Brasil da quantidade de estudos feitos online. Para além das questões que a professora Célia trouxe anteriormente, a gente observa, inclusive, um tanto nas ciências humanas, que usa a resolução 510, ao invés da 466, a gente precisa considerar os aspectos éticos de se embrenhar em grupos de discussão, em comunidades virtuais, e como nós vamos considerar, do ponto de vista ético, a participação dos pesquisadores, dos estudos epidemiológicos nessas comunidades. Então, eu penso que era isso que eu tinha para contribuir. Eu acho que, nesse momento, nós temos uma série de questões, muito mais e reflexões para fazer do que respostas, mas que é importante que a gente considere essas questões. Além disso, os estudos multicêntricos internacionais, que, pelo menos na minha experiência, eu vejo uma pressão para que a gente ande rápido com as tramitações, porque, em verdade, nós temos que tramitar os estudos mesmo internacionais nos nossos comitês daqui, né? Quando a coleta de dados é feita no Brasil. E nós temos os nossos próprios tempos, ainda que os estudos de Covid tivessem um fast track, uma passagem mais rápida
na frente de outros projetos nessa época de pandemia, e tiveram normas específicas para esses projetos. Acho que era isso que eu tinha a falar, depois estou à disposição para discussões. Obrigada. Ai, professora Barba, obrigado por ser conciso e tudo, não? 10 minutos, ganhou o prêmio. Né? Obrigado. Bom, assim, para nossa terceira palestrante, a apresentar a professora Raquel De Boni, é médica psiquiatra, fez mestrado e doutorado pela Universidade Federal Rio Grande do Sul, é pesquisadora em saúde pública na Fiocruz desde 2013. Tem experiência em ciências do comportamento, psiquiatria e epidemiologia e atua nos seguintes temas: uso de álcool, lifestyle e e-health nas ciências do comportamento. Perfeito. Obrigada, professor Cal. Então, deixa eu dividir aqui a minha tela. Eu não vou conseguir também apresentar em tela cheia, mas espero que vocês estejam vendo os slides. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, então, a comissão organizadora pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui participando do Congresso de Epidêmio, e especialmente nessa mesa com tantos professores que eu admiro. Eu vou falar, então, sobre a experiência de uma web survey multicêntrica internacional, que nós conduzimos agora em 2020, durante o Covid, mas antes de começar, eu preciso contextualizar um pouco a situação, para vocês entenderem o que estava acontecendo e por que evoluiu dessa forma o estudo. Então, em 2019, eu fiquei 3 meses trabalhando como pesquisadora visitante na McMaster, no Canadá, e lá, um dos pontos que eu comecei a trabalhar mais foi o estilo de vida, principalmente considerando a medicina do estilo de vida, que é uma abordagem baseada em evidência para prevenir, tratar e reverter doenças através da substituição de comportamentos não saudáveis por comportamentos positivos. Então, a medicina do estilo de vida, ela foca em 6 domínios principais, que são a dieta, atividade física, gerenciamento do estresse, uso de substâncias, padrão de sono e as relações pessoais. E esses comportamentos, eles são importantes porque eles são os principais fatores de risco para morte e incapacidade de forma combinada. Então, aqui essa é uma tabela, né, do Global Burden of Disease, de 2019, onde vocês podem ver, então, que IMC elevado, pressão arterial elevada, tabagismo, glicose, né, são principais fatores de risco e eles estão associados com comportamentos não saudáveis. Além disso, como eu sou psiquiatra, né, fui psiquiatra no passado, faz tempo que eu não faço isso, mas o estilo de vida também está associado, né, com problemas de saúde mental, especialmente depressão e ansiedade, seja na incidência ou seja na melhora do prognóstico, quando a pessoa melhora o estilo de vida. Então, nós estávamos estudando, lá em 2019, uma questão que para a gente é importante, né, que é começar a avaliar o estilo de vida como um construto multidimensional. Porque nós sabemos, né, que os comportamentos não saudáveis, eles ocorrem em cluster. Uma pessoa que faz pouco exercício, normalmente ela tem uma dieta que também não é tão saudável e ela vai agregando outros estilos, né, outros comportamentos não saudáveis. Mas, quando a gente faz os estudos epidemiológicos, a maioria dos nossos estudos considera esses comportamentos como fatores de risco independentes. Então, nessa parceria com a McMaster e mais um colega de Valência, né, nós estávamos desenvolvendo e validando uma escala para avaliação do estilo de vida como um construto multidimensional, que a gente pudesse, então, utilizar esse construto tanto na psiquiatria quanto na saúde pública e na medicina preventiva. Mas chegou o Covid e trouxe todas as questões relacionadas ao distanciamento social, o que já nos deixou muito preocupados, porque o distanciamento provavelmente provocaria uma mudança no estilo de vida das pessoas. Então, surgiu essa necessidade premente, né, de gerar evidências sobre o estilo de vida, um possível efeito sobre a saúde mental,
além de informar a população sobre a importância de manter um estilo de vida saudável. E isso a gente começou já a pensar nessa questão logo no início da pandemia, que foi março, eu acho que saiu esse artigo, de 2020. Então, nós escrevemos um projeto, que na verdade são 3 projetos, um em cada país, cujo objetivo principal era descrever o estilo de vida da população geral no Brasil, na Espanha e no Canadá, e fornecer recomendações gerais para a manutenção de um estilo de vida saudável. Como a coleta de dados tinha que ser muito rápida, né? E essa é uma das grandes vantagens das web surveys, como a Célia já mencionou anteriormente. Então, nós desenhamos, né, um estudo transversal realizado por meio de pesquisa online, usando, então, desse benefício, né, de poder usar pesquisas online, onde a população de estudo eram os indivíduos da população geral, com mais de 18 anos, que tivessem acesso à internet, que morassem no Brasil, na Espanha ou no Canadá, e que concordassem em participar do estudo depois de registrar, né, o aceite no termo de consentimento. E o nosso critério de exclusão, então, era já ter preenchido o questionário alguma vez. E essa é uma questão importante quando a gente desenha as web surveys anônimas, que a gente não tem, né, como evitar as duplicadas. Então, a gente tentou incluir essa pergunta para tentar excluir os indivíduos que fossem responder muitas vezes a mesma pesquisa. A amostra, então, foi uma amostra de conveniência, selecionada de forma consecutiva e utilizando um modelo adaptado de bola de neve, que a professora Célia também já explicou, né, durante um período de 30 dias. Como a gente sabe, né, que a cobertura de internet no Brasil ela é incompleta, né? Em 2019, os dados da TIC Domicilium mostravam que só 78% da população brasileira tinha acesso à internet, e entre as populações menos favorecidas, né, com menor nível socioeconômico, esse acesso era 57%. Desde o início, a gente sabia, né, que a cobertura da pesquisa não seria completa. Também, como a Célia falou, não existe um cadastro para a gente selecionar uma amostra probabilística e também existem os problemas de autoseleção, né? Então, a gente considerou essa amostra como uma amostra de conveniência. Para fazer o recrutamento, nós criamos, então, em cada país, uma página no Facebook, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês a página do Brasil e a página da Espanha. Elas são bem parecidas, mas elas não eram iguais, né? E durante todo o processo de coleta, elas foram sendo adaptadas de acordo com as características locais, né? Tanto da Espanha, quanto do Brasil, quanto do Canadá. Nós programamos o nosso questionário num desses programas comerciais que existem, que é o Surveyismo, que ele permite fazer a programação em vários idiomas, isso é uma vantagem. E nós divulgamos, então, o link do questionário nas redes sociais, nas nossas páginas que a gente fez, né, que mostrei antes, e no WhatsApp. E quando a pessoa terminava de preencher o questionário, ela ainda tinha um botão no final do questionário que ela podia enviar aquele link para outros amigos ou colegas ou pessoas da própria rede. Além disso, né, para impulsionar esse link, nós fizemos uma pesquisa de palavras-chave que tivessem alguma relação com o estilo de vida e saúde mental. É uma lista, né, dessas palavras. E o Facebook permite que você faça um impulsionamento, né, que vai colocar o seu link na página das pessoas que estão interessadas nesses assuntos. A estimativa do Facebook é que esse link aparecesse na página de 100 milhões de pessoas no Brasil, 290 mil na Espanha e 17 milhões no Canadá. Mas os nossos números não chegaram nem perto disso, muito, muito longe disso. Então, nós medimos o estilo de vida, né, usando uma versão modificada da escala que nós
estávamos validando, que foi a SMILE-C, né, Short and Multidimensional Inventory for Lifestyle Evaluation, que a gente validou na Espanha, inicialmente. Nós também medimos informações sociodemográficas, algumas questões relacionadas à Covid, autoavaliação da saúde e diagnósticos prévios, usando as perguntas que eram similares, né, à PNS, para a gente ter alguma comparabilidade. E tínhamos screening para depressão, ansiedade e uso abusivo de álcool, utilizando essas escalas, né, a PHQ-H e o ODIT-3, que são validados em todos os países, né? Então, a gente precisava de escalas que tivessem validação em todos os países para poder ter alguma comparabilidade. Então, todos os projetos, eles foram aprovados na Espanha, em abril, na Conep, aqui em abril também de 2020, e na McMaster, quase 2 meses depois, em final de maio de 2020. Isso foi um problema, né? Porque a gente quase não teve dados do Canadá. O que eu acho que foi muito inovador dentre as web surveys que eu mesma recebi, que eu participei, ajudei também os colegas, e que eu acho também que fez diferença para a gente poder publicar bem os nossos artigos, foi que uma parte do nosso projeto era fornecer informações diretamente para os participantes na web survey. Então, nós fizemos uma revisão, né, do que eram as recomendações dos principais órgãos e agências de governo e de saúde, né, da Fiocruz, do NIH, do CDC, da OMS, e depois de cada um daqueles domínios, né, de estilo de vida, sono, dieta, atividade física, nós mostrávamos um pop-up com dicas para melhorar aquela área do estilo de vida. Então, a pessoa respondia aqui sobre sono, e em seguida a gente mostrava algumas dicas para ela dormir melhor. Ela podia ler ou não ler, mas a gente estava mostrando, né, e fornecendo essas informações. Os resultados preliminares, então, eles foram divulgados praticamente on time, né? A gente foi a cada 15 dias, nos primeiros 15 dias, depois de 30 dias, a gente colocava resultados preliminares nas páginas do Facebook. E aqui vou mostrar só algumas características das amostras finais, para vocês terem uma ideia de como foi diferente no Canadá, considerando a Espanha e o Brasil. Então, na Espanha e no Brasil, a coleta de dados aconteceu entre abril e maio de 2020, no Canadá foi entre julho e agosto, o que faz com que esses dados sejam praticamente incomparáveis, porque já tinha mudado todo o padrão da epidemia naquele momento. No Brasil, nós tivemos 19.200 questionários válidos, na Espanha 3.500 e no Canadá 404. Todas as amostras eram compostas principalmente por mulheres, né, mais de 60%. A idade média no Brasil foi 40 anos, no Canadá foi quase 60. O percentual de pessoas com mestrado e doutorado foi em torno de 25%, no Brasil e na Espanha, 12%. Isso já mostra como a cobertura da internet ela é muito diferenciada, né? E a gente tem esse viés de seleção aqui. Outra pergunta que a gente tinha era sobre o diagnóstico de Covid. Na Espanha, então, em abril, já tinha 2% da população, né, da amostra dizendo que tinha tido um diagnóstico. No Brasil era 1%, no Canadá 0,2%. E depois, né, em relação ao estilo de vida, nós vimos que o estilo de vida era melhor na Espanha, né? O SMILE tinha um score mais alto, que significa melhor estilo de vida comparado com o Brasil. E os piores scores eram nos domínios de ambiente, que se refere principalmente ao tempo de tela, que como a Célia também mostrou antes, né, o tempo de tela aumentou, a gente também viu isso. E o outro domínio que tinha um score ruim era atividade física. Isso nos 2 países.
Nós escrevemos, então, alguns artigos, que vou falar só bem rapidinho aqui sobre 2. Esse sobre prevalência do consumo abusivo de álcool, que foi 45% no Brasil e 30% na Espanha. E um ponto importante, né, nesse artigo é que nós mostramos que o estilo de vida ele era pior entre os indivíduos que tinham uso abusivo, e quanto maior o número de comportamentos não saudáveis, maior a chance de uma pessoa ter também ter um uso abusivo de álcool. Dando a ideia, então, e a importância de avaliar o estilo de vida de uma forma multidimensional. O outro artigo que foi muito relevante, na verdade, esse foi o primeiro que a gente publicou, né, foi sobre as condições de saúde, né, de profissionais essenciais, porque essa questão ela estava muito premente naquele momento, né, as pessoas estavam numa situação de estresse muito grande. E nós mostramos, então, que as prevalências, né, de depressão, ansiedade e ansiedade simultaneamente foram bem maiores no Brasil do que na Espanha. Detalhe que isso é screening, né, de depressão e ansiedade, não é o diagnóstico. E nesse mesmo artigo, a gente mostrou que um estilo de vida ruim, né, estava associado com uma chance, então, de 8 vezes maior de também apresentar um screening positivo para depressão e ansiedade simultaneamente. Então, existem várias limitações nesse desenho, nesse estudo. Eu vou só citar rapidamente elas, né? Eu acho que a primeira que é um desenho é cross-section, então não tem como a gente fazer inferência sobre causalidade. A amostra, como já falei antes, ela é uma amostra que não é probabilística, então ela não pode ser considerada representativa da população. Mas quando a gente não tem nenhum dado, né, algum dado é importante para a gente ter alguma ideia de para que caminho vai seguir. E existem os vieses, né, de medida, como a desejabilidade social, todas as medidas são autorreportadas e existe um viés de memória. E para finalizar, né, eu acho que eu vou comentar sobre as lições que nós aprendemos aí nessa corrida que foi essa pesquisa, e eu acho que a primeira delas é a importância de trabalhar em rede, né? A gente hoje em dia tem uma tecnologia que permite que nós, pesquisadores, consigamos trabalhar em redes internacionais com facilidade. Não é mais como era há 20 anos atrás, né, que a gente precisava viajar. Hoje em dia a gente consegue se reunir pela internet super facilmente, embora para nós brasileiros a língua ainda seja uma barreira, né? Eu noto isso bastante. A segunda lição, né, que a gente aprendeu é a importância de também trabalhar em equipes multidisciplinares ou transdisciplinares, né? E a nossa equipe, então, ela tinha psiquiatra, tinha epidemiologista, estatístico, programador, jornalista, especialistas em mídias sociais, e cada um desses profissionais traz uma visão diferente, né, sobre o nosso ponto de pesquisa e sobre a forma como a gente vai implementar, e eu não acho que alguém consiga dar conta sozinho de fazer estudos dessa natureza, né, grandes, e que sejam realmente abrangentes, só com uma especialidade em mente. Também é bem desafiador coordenar esse tipo de equipe, porque cada grupo de pessoas tem a sua própria linguagem. Engajar stakeholders e a mídia, né, isso é fundamental também, até para ter credibilidade na pesquisa que a gente está fazendo. E a criatividade para encontrar parceiros e solucionar problemas locais, porque os problemas que acontecem no Brasil, eles não são necessariamente iguais aos problemas que vão acontecer na Espanha ou que vão acontecer no Canadá.
Eu acho que a Bárbara já falou sobre os desafios éticos e institucionais, né? Existem tempos diferentes, e a gente viu isso claramente na demora que aconteceu no Canadá. E esses são questões que a gente vai, imagina, né? Vai ter que trabalhar e está todo mundo aprendendo mesmo, mais ou menos ao mesmo tempo, e buscando soluções para viabilizar os nossos projetos internacionais. Então, é isso. Eu acho que a mensagem final é que uma andorinha só não faz verão, e eu queria agradecer a todos vocês que assistiram, aos meus colegas, a minha equipe, aos nossos financiadores de longo tempo, que não foram especificamente para essa pesquisa, mas sem eles não seria possível fazer muitas coisas. E fico à disposição, então, para as perguntas. Obrigada. Foi quase no tempo, né, Carlos? É quase tempo, é fantástico. Os organizadores nos deram mais tempo, não? Vão a estender o tempo dessa sessão hasta 1h30. Não precisa usar isso, mas vou abrir aqui para perguntas, discussão, por favor. Até 1h20, Carl. Sim, exato, 1h20 e 30. 20, sim, claro, 10 minutos entre cada sessão, para começar a outra 1h30. Está aberto para... Aqui tem uma pergunta, vocês podem ver em chat. Deixa eu ver o chat. Essa é uma pergunta de Michelle Moreira para a palestrante Raquel. Tem esse material de orientação da Comissão de Ética em Pesquisa sobre pesquisas online? Sim, eu acho que não é para a Raquel, acho que é para mim, para a Bárbara. Ok, perfeito. Sim, tem. Essa circular tem, está na internet, é só procurar Carta Circular CONEP 01/21. Está online, tem tudo bem descrito, e eu falei de todos os tópicos principais dela. É bem importante que todos leiam. Carta Circular, é só colocar Carta Circular Ética em Pesquisa 01/21. Tem sim. Você abriu, Bárbara, essa pergunta sobre guardar recorde dessa carta online, acessível por o respondente, sim? Eu não vejo essas perguntas, Carl. Preciso que você me diga. Eu não enxergo as perguntas que você enxerga. O chat. Não, isso era uma pergunta própria. Não, por favor. Essa de guardar as cartas online. Mas se essas cartas online são acessíveis por o respondente, ou não? A carta, o que eu falei foi o termo de consentimento, quando a gente faz presencial, a orientação é assinar em 2 vias, deixar uma com o participante. Quando ela é online, a gente tem que orientar para o participante guardar uma cópia do que ele assinou, ou do que ele deu ok. Tem que estar uma orientação ali. Mas isso significa que há um código nessa carta, que é um código do respondente, não? Que link, link. Não. Em geral, eu não sei. Nos estudos, eu faço estudos online e eu deixo tudo desencontrado, tudo descodificado nos que eu faço. Então, em princípio, quando diz ali na circular, diz
que quando não é possível identificar a pessoa, quando ele responde, tem que dizer que não vai ser possível retirar o consentimento, porque ela não fica identificada no banco de dados. Porque a pessoa, quando começa a responder o questionário... Porque quando eu faço, eu programo que o termo de consentimento é um banco. E a resposta é outro banco. Então, a resposta no banco de dados... Eu não sei identificar que a Bárbara é a linha 1, o Carl é a linha 2, a Flávia é a linha 3. Então, não tem como cancelar o consentimento e tem que explicar isso. Exato. E só o respondente tem sua própria cópia dessa carta, porque vocês mandaram a ele ou ela. A carta, sim. Mas não... Ah, tá. E as minhas não tem código. Eu entendi. Tu faz uma com código. Entendo. Tu faz uma com código. Tá. Os meus não tem código. Okay. Os meus não tem código. Ok. Você faz de um jeito que dá para fazer com código. Ok. A gente... posso só falar a nossa experiência? Sim, fale. Nós não usamos, na verdade, um termo de consentimento livre e esclarecido, né? Nós usamos o registro do consentimento livre e esclarecido, que é uma possibilidade que existe, né? Em que, na verdade, você não coleta nenhuma informação no termo, a pessoa não está assinando, ela só clica no botão, né, dizendo que se ela clicou naquele botão, ela consentiu, ela entendeu a pesquisa e ela está dando consentimento. Mas então não existe nenhuma assinatura, nenhum código, e a gente também não tem nenhum dado de identificação, nem o nome, nem o IP, nenhuma identificação dessa pessoa. A pesquisa ela é anônima. Que essa é uma outra possibilidade também, né? Ok, tem uma outra pergunta aqui de Bettine Pinto Moleque, desculpe se não pronuncia bem. Obrigado para compartilhar a experiência, Raquel. Uma dúvida. Mesmo com as diferenças na situação epidemiológica de cada país, não seria prudente ter aguardado a aprovação no Canadá para realizar a coleta no mesmo momento em todos os locais? Esse é sobre o tempo da pesquisa. Na verdade, o que a gente fez, nós fizemos 3 projetos separados. Um projeto foi no Brasil, quando foi aprovado no Brasil, nós começamos a coleta no Brasil. Outro projeto foi na Espanha, tem o PI na Espanha, ele foi submetido na Espanha, e outro projeto foi no Canadá. Aí depois nós juntamos os dados e comparamos os dados. Mas o projeto foram 3 projetos diferentes conduzidos de forma paralela. Ok, obrigado. Não houve outras perguntas, pero para falar um pouco dentro do grupo, aproveitar desse tempo, porque é uma riqueza de experiências aqui, pensando sobre esse tipo de pesquisa, para a professora Célia, sobre o tamanho dessa amostra, que era fantástico. A um certo nível, tem essa balança, uma amostra de conveniência, pero enorme, que pode examinar, diagnosticar se é representativo ou não, ou mecanismo um pouco complicado para implementar na internet, para uma amostra não de conveniência. Como você opina sobre isso? Olha, essa foi uma das questões que eu coloquei ao final, né? Eu acho que a gente precisaria, talvez, fazer processos de simulação para ver o que acontece, né? Na prática, eu acho que se a gente limitar o número de convidados, a amostra não vai crescer tão rapidamente como cresceu, né? E aí a gente tem aquela clássica lei dos grandes números, que os dados acabam convergindo, né, para as estimativas médias, para os parâmetros.
Enfim, eu acho que a gente tem que trabalhar mais nisso, eu não consigo dizer, né? O que eu sei é que, por exemplo, a Pesquisa Nacional de Saúde, que eu também faço parte, né? A gente vê que existem vários efeitos de conglomeração no setor censitário, né? Pessoas são do mesmo nível socioeconômico, moram no mesmo lugar. Então, se você tem, por exemplo, um posto de saúde ali perto, todas as pessoas vão dizer que têm acesso ao serviço de saúde. A mesma coisa com posse de plano, né? Se as pessoas daquele setor elas têm nível socioeconômico alto, todas elas vão ter posse de plano. Então, você tem efeitos de conglomeração enormes. Numa rede social, a gente não conseguiu medir isso ainda, né? Então, assim, eu tenho muita vontade de ter grupos trabalhando, né, que possam fazer com que a gente faça qual é o melhor meio de recrutar, né? Assim como Hackathon criou o procedimento de RDS, eu acho que a gente deveria trabalhar em processos de recrutamento, né, por redes sociais. Eu acho que seria um tema bastante interessante para a gente discutir, dada a rapidez com que a gente obteve os resultados, né? E eles convergiram para os parâmetros, né? Bem rapidamente. É interessante. Bom, Bárbara, Raquel, outros, não vê mais perguntas? Aqui tem, bom, espere, tem uma pergunta. Obrigado pelas ótimas apresentações, professora Célia. Num estudo pela internet, sem uma amostragem planeada, há procedimentos além da calibração que podem possibilitar análises com técnicas tradicionais a pressupostos de independência. Esse pressuposto de independência é que está difícil da gente considerar, né? A gente teria que ter um acesso a todas as conexões entre recrutador e recrutado, porque, em geral, a gente tem bastante experiência, eu, o Carlos, a Lígia, as pessoas que estão aqui nas pesquisas relacionadas ao HIV, em que a gente tem amostragem em populações de difícil acesso, e são feitas esses métodos com amostragem até presencial, né? Mas é uma forma que é mais fácil de acessá-los do que com as técnicas tradicionais de amostragem, né? E a gente sabe que as pessoas, elas em geral, elas chamam os pares como quando a gente vai convidar para uma festa, né? Então a gente começa com os amigos, assim, dessa mesma classe ou do mesmo trabalho, ou que tem a sua idade, né? E à medida que o espalhamento da rede, você começa a mudar, você faz a transição de um estado para outro. E isso, às vezes, pode demorar muito, né? Quanto tempo que você demora para passar de uma pessoa jovem para passar para um idoso, né? Então, isso demora e a gente não sabe o quanto tempo que levaria isso para você conseguir refletir toda a população. São incógnitas. Eu, sinceramente, gostaria até de responder essa pergunta, né? A gente sabe que a gente analisou os intervalos de confiança e fizemos os testes de hipóteses considerando independência, mas isso talvez não seja verdadeiro. E aí o que acontece? Você acaba aceitando hipóteses ou rejeitando a partir de variâncias muito pequenas, né? Então, isso às vezes prejudica os teus resultados, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais nisso. Se tiver parceiros interessados, a gente poderia fazer
um grupo de pesquisas, né? Aqui a gente já está vendo que tem várias pessoas. Né? Isso, sim, seria muito interessante. Muito interessante. Aqui, uma pergunta de Fernanda Rebelo. Parabéns pela apresentação. Existe alguma tecnologia que permita rastrear o recrutamento, que identifica de onde veio o link para cada respondente? Vou responder. Existe sim. A gente agora já pensou em fazer isso, né? A gente já está no grupo da Fiocruz, com pessoas ligadas mais à programação. E existe, se você fixar o número de convites. Então, se você falar, olha, aqui está os links para você passar para 10 pessoas. Aí, e assim vai. Cada vez que você tem um número fixo de convidados, você fixar os links, você consegue rastrear isso. Mas isso daqui dificulta muito, porque o que aconteceu na Convide? A gente sabe que uma pessoa convidava outra e assim botava em grupos. E no seu grupo, aí quando a pessoa bota num determinado grupo social, você já perde todo esse rastreamento, você não consegue mais, né? E aí um desse grupo passa também para outro grupo, e aí você perde essa possibilidade de rastrear. Então, o que acontece? A gente tem que ponderar, foi aquelas perguntas que eu fiz ao final da apresentação. O que é melhor, você deixar correr livre e não fazer esse rastreamento? Ou será que é melhor fazer o rastreamento e conseguir torná-la como uma amostra probabilística, né? Como a gente faz com o RDS? Então, assim, a gente tem que pensar um pouco sobre isso e fazer simulações e também experimentar mais, né? Obter financiamento para a gente selecionar apoiadores de diferentes grupos sociais também, para ver se a gente consegue fazer isso, né? Tem outras opções também, que são opções de fazer misturas, né? De pegar, fazer parte pela rede, parte para alcançar populações que não têm acesso à internet. Enfim, são experimentos que a gente ainda está engatinhando e que a gente precisa fazer, e que eu acho que tem muito para evoluir, né? Porque a gente não gastou nada, só os recursos da própria Fiocruz, mas nós não tivemos nenhum orçamento para isso. Então, eu acho que foi muito boa a experiência. No mesmo caminho do que a professora Célia falou, a gente também tem como mandar links individuais, links únicos para cada respondente, que eu acho que isso a gente acabou não deixando claro aqui, porque uma outra limitação que a gente acabou não conversando é que a gente não tem certeza do quanto nós temos ou não temos de resposta de uma mesma pessoa. Na prática, eu até penso que em números tão grandes, essas respostas são insignificantes. Mas, todavia, contudo, entretanto, nós não temos certeza disso, né? Bárbara, você sabe que idosos, às vezes, eles não conseguem apertar o botão de enviar, né? Aí eles repetem várias vezes o questionário, porque eles acham que não enviaram, né? Então, tem algumas coisas que a gente realmente precisa discutir. Essas coisas desaparecem numa amostra grande, mas... Exato. Eu acho que nesse sentido da duplicidade, né, também o que se usa muito é a identificação do IP, né, que você pode coletar o IP do respondente e depois você seleciona na sua primeira resposta ou a última. Mas esse entra no ponto ético de novo, de você tem dados identificados. Então, também você pode dizer para o respondente que está coletando o dado do IP, né? Quem quiser responder, responde.
mas já não é totalmente desidentificado. E existe, eu acho que muitas plataformas dão essa possibilidade, acho que até, não sei se o Google Forms, mas o Gizmo oferece essa possibilidade. O que a gente fez na prática foi ver, assim, pegava casos que eram iguaizinhos e a gente retirou, a gente excluiu, né? Realmente a amostra foi grande. Eu acho que o Carlos caiu, eu não estou vendo mais. Eu também acho, sim. Em linhas subsequentes, né? Principalmente nas linhas subsequentes do banco, quando é muito igual a resposta, a gente pode perceber que pode ter uma resposta. Não é comum ter duas linhas iguais em muitos parâmetros. Falou aqui no chat que ele caiu. E Sim. aí, o que será que ele vai conseguir entrar de novo? Não sei, vamos ver a orientação da organização do evento. Se tem perguntas, eles nos mandam. Aqui no geral, a gente consegue ver. Se vocês quiserem, vamos nós nos coordenar. Se vocês quiserem colocar mais alguma questão, a gente tem 5 minutos. Eu teria uma pergunta para você, Bárbara, porque o Carlos voltou. Ele voltou. E desculpe, falhou totalmente em minha computadora. Não tem problema. Olha lá atrás, preto. Sim, sem problemas. Os vieses dos tempos atuais. Então, eu ia fazer uma pergunta para a Bárbara, porque a gente estava te esperando, então eu quero saber se eu posso fazer ou se você vai continuar conduzindo. Sim. Posso fazer, então? Sim, por favor. Acho que agora a Célia travou. Eu também tenho pergunta, posso fazer, para a Bárbara? Estou com medo agora, pode? Não, acho que essa é uma pergunta que já me fizeram várias vezes, eu tenho uma resposta meio pré-programada, mas eu gostaria de te ouvir. E quando se pergunta sobre questões que são riscos iminentes para a pessoa, por exemplo... Bárbara, já vão autorizar, isso é pouco complicado. Eita. Agora aqui está de regresso. Ok. Guardamos sua pergunta um minuto, ok? Obrigado. Então, Bárbara, eu imagino, assim, essa nossa pesquisa era muito... Não tinha, assim, nada que os pais pudessem não saber, mas se a gente fizer, por exemplo, uma pesquisa de comportamento sexual, como colocar isso na internet? Será que isso seria ético? Sobre o conteúdo que eu estou perguntando, não sobre o TCLE, mas do ponto de... Tá, só para explicar um pouco do meu background, eu sou do Comitê de Ética em Pesquisa dentro da URGS, que junta ciências humanas, sociais e saúde, que é dentro do Instituto de Psicologia da URGS. Então, eu vou falar, eu não acho que tem uma resposta certa para... eu acho que não tem uma resposta certa para essas duas questões que vocês trazem. Vou falar para vocês da minha experiência lá. Essas questões são discutidas. Vamos ver se eu vou conseguir responder. Eu acho que não são todos os temas que são feitos para fazer pesquisa online, assim, pelo que a gente fala lá. Alguns temas talvez não sejam. 2, sobre temas críticos,
Porque um dos deveres do pesquisador é dar acolhimento em relação aos riscos dos pesquisados. Então, sempre que suscitar algum desconforto, algum problema para o pesquisado, a gente tem que informar como é que a gente vai lidar com eles. Então, a gente tem que prover acolhimento, atendimento, mesmo que isso não faça parte da pesquisa, como pesquisador. Então, sobre o que a Raquel trouxe, se a gente identificar algum risco eminente, a gente precisa poder lidar com isso, se a gente identificar o problema. Pode, às vezes, não ser que a gente vá atender, mas uma das questões que a gente fala no nosso comitê é que dizer que vai mandar para o serviço público, sem ser um serviço específico, que você está combinado com o serviço, que vai receber aquela população, no caso do Brasil, que a gente sabe que tem lista de espera e que não necessariamente a pessoa vai ser atendida, a gente acha que é complicado, dependendo do tema que a pesquisa vai abordar. Então, a gente orienta que eles têm que ter uma forma de atendimento, sim, acolhimento das pessoas, no comitê que eu trabalho, especialmente para assuntos bem sensíveis. E lá tem estudos desse tipo. Essa é uma questão. O que a Célia perguntou é no caso de estudo com crianças? Adolescentes, e é mais ou menos o que a Raquel perguntou, se são estudos, se são levantamentos sensíveis de saber ou não os pais das informações? Não, eu acho que o adolescente não se sentiria confortável de responder a umas perguntas sabendo que os pais estão cientes daquele questionário, né? Ah, sim. Mas Sim, agora entendi. Ao mesmo tempo, né, para quem trabalha com HIV no Brasil, a gente sabe que a população de maior risco são os meninos, né? Meninos adolescentes. Tá. E aí eu acho que eles se sentiriam mais à vontade se eles falassem pela internet, porque é o modo... Sim. Não, tá, eu não tinha... Tá, eu não tinha entendido. Desculpa. Seria esse problema de você ter que mostrar o questionário. Mas não tem que mostrar. Deixa eu explicar uma outra coisa. Quando, do ponto de vista ético, o sujeito saber detalhadamente os objetivos do estudo puder interferir nas respostas do estudo, a gente não necessariamente tem que detalhar os objetivos do estudo. Então, nesse caso, para os pais consentirem, possivelmente a forma como você vai apresentar o objetivo do estudo, o termo de consentimento para os pais, não necessariamente vai ter que mostrar para os pais como é o questionário. Não sei se aqui eu vou me fazer entender nesse pouco tempo que a gente tem. Mas, por exemplo, eu não estudo exatamente isso, mas já me deparei com esse tipo de coisa no comitê de ética. Por exemplo, é um estudo que vai levantar aspectos detalhados das condutas sexuais dos adolescentes de 13 a 16 anos, dos hábitos e condutas sexuais. Tudo bem, tem que ter autorização dos pais, mas pode falar se é sobre a vida. Tem que usar uma palavra mais geral para os pais, entende? O estudante, o adolescente tem que saber sobre o que é o estudo. Mas os pais não têm que saber em detalhes sobre o que é, porque isso interferiria. Isso não é antiético e isso é aceitável. Eu sei que o que eu estou dizendo é polêmico, mas tem discussões sobre isso. Porque tem um direito à confidencialidade dos adolescentes também, e tu não está colocando eles em risco só por perguntar, porque eles já fazem isso, tu não está intervindo na vida deles. A Raquel, você tem uma pergunta, não? Tenho. Espero, por favor. Temos 8 minutos mais. Ah, tá. Eu estava preocupada que eu achei que tinha 2 minutos. Tá vendo? Na verdade, é para a Célia e para a Bárbara. Eu não trabalho muito com adolescentes, na verdade, não trabalho nada com adolescentes.
E um dos motivos é justamente todas as questões éticas que envolvem o trabalho com adolescentes. Eu acho que essa acaba sendo uma população que fica difícil de trabalhar, eles acabam sendo menos favorecidos pelos dados de pesquisa. Mas, no estudo de vocês, na convite de adolescentes, Célia, vocês mandavam antes um termo de assentimento para os pais e depois um termo de consentimento para os adolescentes? Como é que funcionava isso? Ao contrário, né? Em termos de assentimento para os adolescentes e em termos de consentimento para os pais, primeiro se assinava no botão, né, para os pais e depois os adolescentes, né? Mas a gente resolveu disponibilizar o questionário para que os pais autorizassem, né? E eu me vi também como mãe e avó, né, que eles não nenhum assim, acho que essas coisas que passam pela internet, eu acho que muitas vezes não são sérias, né? Então a gente fazia questão de dizer que era da Fundação Oswaldo Cruz, que visava os seguintes objetivos, a gente não teve nenhum problema sobre isso, né? E até porque, nesse sentido, quando você manda pares, né, não tem problema, porque você sabe, você tem mais confiança naquilo, não foi um questionário que chegou de uma pessoa desconhecida, né? Foi alguma pessoa que já preencheu aquilo e que está te mandando porque achou bacana, não sei o quê, né? A experiência que eu tive é que os adolescentes adoraram preencher. A rede foi bem rápida, né? Nós depois, algumas escolas se interessaram e pediram para a gente que a gente tinha perguntas sobre como é que estava o ensino virtual, né? E a gente também viu que os adolescentes estavam numa tristeza enorme. E assim, era uma forma até deles se comunicarem. Então ela foi assim foi muito bem também entre os adolescentes. E eu acho que eles têm uma facilidade muito maior para responder perguntas pela internet do que os próprios adultos e idosos, né? Eles preenchem aquilo assim numa rapidez enorme, né? Então, eu acho que, assim, dependendo da área, eu acho que tem muitas questões interessantes, né? E como você falou, os adolescentes, eles têm esse problema da gente fazer menos pesquisas com eles assim, às vezes elas são bem pertinentes, né? Como essas de comportamento sexual, né? Então, assim, para ver o que acontece no início da atividade sexual, a hora do deslumbramento, então eles são muito interessantes mesmo. Aí, gente, desculpe, me mandou uma mensagem que atualmente estamos terminando a 1h15 e já passamos nosso tempo. Obrigado a vocês a abrir esta rica conversação. Acho que é o futuro de muita pesquisa e assim temos que reunir e falar muito mais sobre ética, sobre aplicação, sobre essas redes internacionais, porque mais e mais esses estándares são internacionais. Bom, muitos tópicos de interesse. E claro que a professora Célia sabe nossa interação sobre RDS e esses outros mecanismos de vigilância e como vamos a estandarizar e sistematizar essas formas de vigilância, não, para aplicar em diferentes oportunidades. Obrigado outra vez a essa conversação. Bom, as próximas, não? E que não encontramos tantos problemas, não? Bom, tchau, tchau. Obrigada, Carla. Tchau, pessoal. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.